Salve, salve galera! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Bíblia Estranha. A Bíblia como você nunca viu, a Bíblia como você nunca leu. E como você já está acostumada com essa galera, gente boa, gente fina, inteligente, bonita, aqui da nossa mesa, a mesa mais legal de todos os podcasts de toda a história. Uhul. Gravados hoje, sobre Gênesis. Isso. Essa é a segunda temporada do podcast A Bíblia Estranha e ao meu lado eu tenho a Lari. Lari, se apresente e dê seu salve pra galera. Salve, galera! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Larissa, mas podem me chamar de Lari, sou lá de Cotia. É isso aí. Na frente da Lari, você também já está acostumado a ouvir, a ter a mente explodida com tanta informação e com tanta bênção do pastor Ítalo. Salve, pessoal. É um prazer estar aqui novamente para a gente estudar a Bíblia. Muito bem. E aqui à minha frente, nós temos também um dos maiores representantes da Zona Sul de São Paulo. Dê seu salve, Luan. Salve, gente. Meu nome é Luan, sou do distrito do Grajaú, bem escondido mesmo, de Jardim Gaivotas, lá no finalzinho, nos confins da terra. Se você acompanhou a temporada até aqui, ele vai falar sempre a mesma coisa quando ele fala. Já não é? Eu tive que sair de casa ontem à tarde. Hoje. Mas o importante é que, se alguém não ouviu os outros, é a primeira vez que está te ouvindo aqui. E a gente tem aqui uma tarefa muito especial, que é introduzir uma nova sessão, um novo momento do livro de Gênesis, que é inaugurada em Gênesis capítulo 12. Mas a gente sabe que ela começa um pouquinho antes. Há uma introdução ali especial. E o pastor Ítalo vai ler para a gente Gênesis 11. Se você estiver na sua casa, abre aí a sua Bíblia, anota no seu celular para ler depois. Gênesis 11, versículo 27. Vamos lá. E a gente já entra no 12, né? E a gente já entra no 12 na sequência. Beleza, então vamos lá. Gênesis 11, 27 diz o seguinte: São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milcá, filha de Harã, que foi pai de Milcá e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Muito bem, muito bem. Nós temos a história de um recém-inaugurado peregrino na Bíblia. É esse que está em movimento a partir de um chamado de Deus. E é assim que a gente inaugura essa sessão, com coisas novas do que vinha acontecendo até aqui no Gênesis. Do Gênesis 3, 4 até Gênesis 11,
nós temos uma série de expulsões, né? Vimos algumas delas aqui. Caim foi expulso, a humanidade foi expulsa da vida no grande dilúvio. A gente tem a expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden. E aqui a gente tem um chamado, né? Tá sendo construindo uma nova história aqui, e a gente vai fazer algumas comparações sobre o que está sendo colocado aqui, a leitura do pastor e esse novo momento. Mas vamos então acompanhar, né? Qual foi o começo, qual a impressão, assim, por que a gente começou do 11, por que a gente citou ali essas gerações, por que a gente citou esses nomes, porque é importante o Gênesis 11. Vai, pastor. O que está no nosso pensamento agora? Bom, a gente começou no finalzinho do 11 ali, porque justamente esses versos dão as credenciais, vamos dizer assim, né, dos personagens que vão aparecer daqui em diante, né? Então é apresentado Abraão, e Abraão tem uma família bem estruturada, inclusive de um pai que já tem um certo relacionamento com Deus, né? Uhum. De um chamado ou algo assim, né? Uhum. Implícito aqui no texto. Então ele tem esses ancestrais dele ali já sendo contados. Mas é interessante que nós somos apresentados aqui a esposa de Abrão, e dentre todos os que são apresentados aqui, ela é a única que não tem, assim, credenciais, vamos dizer assim, né? A gente não sabe de que família ela veio, Uhum. e talvez nem para onde vai, porque é estéreo, né? Estéreo. Eu não sei se já ouviram a expressão adventista por herança. Eu não sou adventista, mas o meu pai é. Eu não sou adventista, mas a minha avó é. Muitas vezes a gente usa da nossa herança para dizer quem nós somos. Eu sou filha de fulano, eu sou neta de ciclano. E aqui Sara não era filha de ninguém, assim. Ela não tinha uma credencial, ela não tinha uma herança, podemos dizer, né? E é esse tipo de detalhe, gente, que a gente não presta atenção numa leitura rápida. Sim. Porque é muito chato ler nome de pai, nome de filho, nome de geração, nome disso, nome daquilo. Mas aqui tem um propósito, né? Uhum. Deus está fazendo uma aliança, ou Deus está fazendo um chamado, na verdade, e uma aliança, com esse casal. E antes dele falar com Abraão, antes do texto apresentar Abraão, ele está apresentando Sara para a gente. Quem que ela era. E ele escolheu justamente essa mulher, que não tem, eu acho que nenhum de nós escolheríamos, talvez. A gente viu desde os minutos zero da Bíblia que bênção é multiplicar, é para encher a terra. E a gente nunca tinha encarado um caso tão dramático, né? Além de ser uma bênção, a gente poder reproduzir aquilo que Deus fez, enfim, aquela coisa toda, é por meio da reprodução que a semente vai nascer. Ou tem uma semente ali que pode ser fértil. Uhum. Só que ela, a escolhida, não é. E agora, como é que a gente encara isso, né? Justamente essa é a promessa que está em suspensão até agora, desde Gênesis 3,15, né? Então a gente espera algo que venha de um nascimento, a gente vê que a personagem aqui já está meio que fora dessa, porque não é capaz de gerar, né? Aí fica aquele clima, a promessa vem, promessa não vem, como que vai ser agora, né? Como é que a semente vai nascer se o primeiro irmão se mata? Se os primeiros irmãos se matam? Como a semente vai nascer se tem dilúvio na terra? Como é que a semente vai nascer se a mãe é estéril? Então, eu acho que começa a se produzir uma consciência de que só é possível se Deus agir, se Deus quiser. Porque se depender da gente, ou a gente vai se matar, ou a gente não tem credencial, ou, né, não vai dar certo. Todas as ações dos seres humanos são contrárias à promessa. Deus vai lá, mantém a promessa e... A gente está se esforçando para sufocar a semente. Exatamente. Exato. É aí que entra a magnitude de Deus, né? Uhum. Porque a gente pensaria o quê? Vamos fazer uma análise aqui. Se a gente precisa expandir, multiplicar, a gente vai pegar a mulher mais fértil que a gente conhece. Perfeito, perfeito. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha a partir do impossível, do improvável, entendeu? Vou dar mais um corte aqui, hein? Legendável isso aí. A nossa lógica é essa. Pega aqui, já tem 10 filhos,
essa aqui vai dar. Tá feita a promessa. A mesma coisa com Davi acontece, né? Os ciclos de Davi. Seria a mais provável, né? A mais provável. No caso que a gente tem uma improbabilidade muito grande. Ele pega a improvável. A É improvável. improvável. Que mais? A gente percebe eu vou falar rapidamente isso, mas é um afunilamento temático, né? Aqui fica bem claro isso. A gente se esquece que o Gênesis é um livro só e ele tem uma temática. E quando a gente começou o podcast sobre ele, a gente viu a criação das estrelas. De repente está falando de Sarai, né? Então tem um movimento de afunilamento. O narrador está conduzindo a gente até uma vontade por meio das escolhas, dos chamados. Tem uma palavrinha para isso que é o Toledote, Toledote, que essas são as gerações, começando em Gênesis 2:4. Quando ele fala assim, essas são as gerações do céu e da terra. De repente tem essas são as gerações disso, essas são as gerações até chegar aqui. Tá? E de repente não tem mais gerações porque ela é estéril, não pode ter. E agora? Como é que vai? Será que o Gênesis vai acabar aqui, né? A gente não conhece. Enfim. Muito bom, gente. Vamos lá. Agora no 12. Começando o 12 aqui, a gente vê que é um chamado, né? É um chamado e a gente vê uma palavrinha aqui bastante conhecida nossa, né? Que volta. Que é o verbo abençoar, né? Uhum. Deus promete abençoar não só Abraão, como toda a sua descendência, que a gente não sabe ainda como vem, mas abençoar toda a descendência para que toda a terra, né? Então, se a gente afunilou aqui, né? O objetivo de Deus é afunilar para expandir. Para expandir. Para expandir, né? Então, a gente tem a palavrinha bênção aqui de volta, depois de uma série de maldições que a gente vê, né? Então, a gente tem a maldição à terra, à serpente, lá em Gênesis 3, a Caim, e de novo a terra, né? A terra de novo. A gente tem uma certa, vamos dizer assim, maldição com relação ao dilúvio, né? Claro. Destrói toda a terra. E aqui, depois de um bom tempo, a gente vê de novo essa retomada dessa palavrinha aqui, bênção, né? Agora Deus está escolhendo uma pessoa, uma família em especial, para trazer essa bênção por meio da sua descendência a toda a terra. Ele repete, né? Ó, eu te abençoarei, se tu uma bênção, todas as famílias serão benditas. 3 vezes, pelo menos. Em poucos versos tem uma repetição grande, né? 3 vezes. Porque ele vai ser abençoado, ele será uma bênção. Ele não vai ter só, ele será uma bênção. Esse é um canal, ele é um canal, né? Acho que esse é uma das coisas bem legais sobre os chamados de Deus e dessas alianças, é que elas não são fim em si mesmas. Elas são canais para a terra, né? Para reverter aquilo que a gente fez de mal até aqui, para reconciliar, para restaurar. Então você não vai ser bênção, ou você não vai ter bênção só para você. Na Bíblia, a bênção só é possível quando ela deságua em outros horizontes, né? Então fica claro aqui nesse chamado. Essa seria, então, a dinâmica da bênção, vamos dizer assim, na Bíblia, né? Perfeito. Que a gente costuma pedir para realmente uma coisa nos beneficiar apenas, mas na verdade é para sermos um canal. Né? Interessante. E é uma ladainha, cara, desculpa, do nosso cristianismo moderno, essa ideia de prosperidade, enfim, em si mesmo, que Deus está preocupado de verdade da gente prosperar, conquistar. Isso daí é o coaching espiritual. Aqui a gente percebe muito que tem um direcionamento, tem uma direção essa bênção. Ela precisa ter um fim que não sou eu. Até porque, como a gente vê aqui, ele é escolhido não por causa dele, mas por causa do outro, né? Perfeito. Abraão é escolhido não por causa dele, mas por causa do outro. A quem Muito ele bem. vai abençoar. Muito bem. Alguém Ele é um por- instrumento. Pode falar? Vai lá. Uma coisa que eu notei que antes Deus ele dá uma ação, né? Dá uma ordem para Abraão, que a gente não pode deixar escapar, que é sai da tua terra e da tua parentela. Então, às vezes Deus vai nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tipo, eu não posso ficar orando, pedindo emprego se eu não mandar o currículo. Deus não vai cair do céu. Então, eu acho legal a gente frisar nisso. Que Deus, ele deu uma ordem para Abraão e logo em seguida, ele falou de todas as bênçãos que iria cair sobre ele. Complementando até o que ela falou, eu ia falar exatamente a mesma coisa, mas ó, a ordem é o quê? Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. E cortando já pro verso 4, diz assim, ó, partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Ou seja, não, mais pra frente a gente vai descobrir, né, o que
o que será que ele quis tentar fazer com... Chega aí, Ló, vamos junto. Né? Mas ele levou um parente, né? Mas ele levou um parente. É uma mensagem, talvez, uma inferência, um pensamento, né? Era para deixar parentela, mas ele tá carregando alguém. Não Por sei. quê? Já é uma coisa pra gente pensar. Por que esse cara tá aí? Até porque nós estamos lendo a Bíblia pela primeira vez. Ué, eu Exatamente. teria deixado se eu fosse. Então parece que ele se entrega assim, ele levanta e ele vai. Uhum. Mas parece que tem um ruído aí, eu não sei. Só para complementar uma coisa aqui, que na fala de vocês eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante, né? Que ele é chamado para sair, ele sai, né? Aham. E é interessante as conexões textuais com o capítulo 11, né? Uhum. Porque, na verdade, a criação tinha um mandato para multiplicar e encher a terra, né? A Se ideia de se espalhar. Sim. E em Babel o que acontece é todo mundo se juntar ali, né? Sim. Outra conexão que a gente tem com o texto anterior é porque uma das coisas que Deus promete para Abraão é fazer o nome dele famoso. Uhum. E quando a gente vai em Gênesis 11, lá no verso, acho que é o 4, se eu não me engano, o objetivo que eles têm ao construir a torre é tornar o nome famoso. Então, basicamente, o que acontece é Abraão, ele é chamado como uma resposta a Babel. Então, se lá em Babel eles foram espalhados, agora Abraão é chamado para alcançar todos esses que foram espalhados. Que legal, né? Que legal. Essa conexão é muito interessante. A gente já passou por Babel, ou você pode, se você chegou aqui pela primeira vez, visite os nossos episódios. E o pastor deu um spoiler reverso, né, olhando para trás. Como você inventou isso aqui inventou. Uhum. Espalho reverso. Exatamente. A gente comentou que Babel... Se você achar que pode... É uma nova participante aqui, a Siri. A gente comentou que Babel, ela tem esse perfil de... Se você precisa construir uma cidade, você precisa ter equipamentos bélicos, você precisa ter defesa, você precisa uniformizar todo mundo está no mesmo lugar. E é uma arma contra Deus aquele lugar, né? Para que, vamos nos defender para que não aconteça de novo o que aconteceu no dilúvio. Mas quando a ideia não era essa, era para a gente encher, como o pastor falou, a terra, se multiplicar. E quando a gente se espalha, a gente cria culturas diferentes, a gente cria pessoas diferentes. Então, eu acho que nessa leitura Deus se agrada da diversidade, né? A gente vê na criação essa diversidade, enfim, vimos isso. E Abraão está sendo convidado a justamente alcançar esse povo. Em Babel tem a dinâmica assim, né? Você é autônomo, Deus está no teu caminho, então faz teu nome. Exatamente, exatamente. Agora em Abraão não, é assim, não, eu não tô no teu caminho. Eu tô te conduzindo e eu vou fazer seu nome grande. Muito bem, excelente, excelente. E é legal que ele se estende para quem abençoar Abraão, né? Quem tiver uma boa vontade, tiver bondade com Abraão, também será Também recebe a abençoado. bênção. Muito bem. Mais impressões, pessoal, aí do nosso texto. Assim, a gente leu do 1 até o 9. Foi isso, né? Ou a gente leu tudo e tá... Não lembro. Leu até o 9. Até o 9. Vamos ler, então, do 10 em diante? Ou já esgotamos ali? Vocês têm mais algum comentário? Podemos seguir. Bom, acho que a gente não poderia deixar, pelo menos, de citar, né? As promessas aqui. Né? Perfeito. Ele promete a descendência, que a gente já viu que já tem uma impossibilidade aqui, né? Uhum. Talvez eles não soubessem, eu acho. Né? Sim. Não sei. Mas para nós leitores, né? Sim. É o leitor onisciente, né? O leitor Junto com sabe o narrador, tudo. A gente já sabe Sabe. tudo. Então a gente... Mas é legal a gente perceber, às vezes a gente acha que eles também sabem disso, mas talvez não sabem. Eles não sabem. Isso é um bom gerador de tensão, de Uhum. suspense, né? Em um filme, por exemplo, o suspense é causado por você saber o que tá à Perfeito. espera lá fora da casa e a pessoa que tá lá dentro não sabe, né? Exatamente. Então aqui é o que a gente já sabe, né? A impossibilidade, embora eles ainda não saibam. Então, Deus promete uma descendência, a gente vê uma certa impossibilidade, como Deus vai fazer isso aí. E a outra é terra, né? Só que veja a imprecisão do convite comparado com o da origem, né? Então, sai do meio da tua terra, da tua parentela. É bem explícito. E vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Sim. É muito incerto, né? Então, Sim. a gente tem as duas promessas que Deus faz para Abraão completamente incertas, ao nosso ver, né? Elas estão nas mãos de Deus. Uhum. E aqui, Confia, né? Confia. Abraão é chamado a confiar mesmo sem ele conseguir enxergar nada. Né? Confia no Pai. Confia no Pai.
Eu acredito, avançando um pouco mais, né? A gente... O interessante da Bíblia, eu acredito, seja que os personagens principais são muito parecidos com o que a gente seria. Uhum. A gente pensa, por exemplo, eu não faria que nem ele. Eu não faria o que ele fez lá no Egito, lá. Só que a gente também é ser humano, a gente é inseguro, a gente às vezes desacredita do que Deus pode fazer. Ou seja, a gente também possivelmente teria levado LOL, a gente possivelmente teria feito o negócio lá no Egito, Sim, teria feito o que aconteceu com Agar. claro. Ou seja, ainda assim, a Bíblia é perfeita porque ela mostra que os personagens não são perfeitos, eles são mais próximos da gente do que a gente imagina. Eu acho que é bonito isso na Bíblia. Todos os heróis são muito zoados. É diferente das outras culturas que os heróis são perfeitos, né? Pô, eu tenho um amigo meu que na teologia, ele entrou em pânico, em crise, de verdade, por causa de Davi. A gente foi estudar os ciclos lá e tal. E esse homem é segundo o coração de Deus, sei lá o quê. Então, ele realmente ficou confuso. Porque a nossa mente é hollywoodiana, né? O herói, ele é perfeito, ele é bonzinho e tal, mas não. Isso mostra uma coisa bem interessante pra gente, né? Ao Bíblia escancarar, né, esses podres, vamos dizer assim, dos seus heróis, né? Mostra que privilégios concedidos não significam necessariamente perfeição moral. Muito bem, cara. Perfeito. É concedido um privilégio muito grande para Abraão, mas ainda assim Sim, ele é defeituoso. perfeito. E eu acho que talvez geraria menos conexão se eles fossem perfeitos. Sim, com Sim. certeza. A gente fala, não tem condições de eu ser que nem Abraão, o cara é perfeito, Ser Exatamente. humano não dá. entendeu? Vamos para o 10, então. Nosso narrador, por favor. Vamos lá, verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Ai, ai. Ai, Abrão. Seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. Que coisa, não? O Egito sempre recebendo de alguma forma, né? Esse movimento de num tempo de fome, o povo vai pra lá, depois sai, depois vai, depois sai. Boa. Mas diga aí, impressões aí dessa leitura, pessoal. Olha, eu como mulher fico um pouco chateado com essa história, né? Sim, claro. Porque às vezes a gente romantiza um pouco os casamentos e as histórias bíblicas, e aí a gente vê isso, que Abraão acaba, pelo menos ele elogiou a mulher dele, né? Você é uma mulher muito bonita, então eles vão querer você perto deles. E aí, mas aí a gente fica um pouco chateado agora com o nosso herói, com o nosso Abraão. Pô, Deus deu uma ordem pra você, falou que ia prover a terra pra você, falou que ia te abençoar, e aí agora você não acredita na promessa que Deus te fez. Porque ele duvidar de que alguém iria fazer algum mal pra ele é duvidar de que Deus não iria proteger ele naquele momento. Não, e tem uma coisa muito engraçada, porque ele não tá preocupado com ela, né? Ele tá preocupado com ele. Com ele, isso. Olha, vão tirar minha vida.
e vão te deixar com vida. Se Exatamente. fosse matar nós dois, pelo menos. Né? Não. Mas ele tá muito, assim, tá com muito medo. Ele tá com muito medo aqui. E o Colocou medo ela faz na a gente situação. tomar algumas situações erradas, né? Que São mais? essas pessoal? situações limites que escancaram o nosso caráter. né? Exatamente, que Sim. testa a É gente, quando né? tem essas coisas difíceis para se decidir, para se resolver, que mostram realmente se a gente tem colocado a nossa esperança em Deus e na sua palavra, ou de certa forma a gente tenta por vezes tomar a força, né? Uhum. As coisas, trazendo um link para o que a gente viu ali em Hoje. episódios anteriores ali com Adão e Eva e tudo mais. Pegando alguns atalhos, né? Sim. São atalhos. Deixa eu resolver isso aqui. Por Deixa eu dar uma conta ajudinha pra própria. Deus aqui. É, te ajudar Deus. Sim. Foi assim. E a história acontece meio que assim, se concretiza o que ele tinha profetizado, né? Abraão fala, olha, se a gente for irmão, eles vão me querer bem. E eles quiseram bem, né? Ele ganhou coisas. Só que o que me pega aqui é que quem avisou para o faraó que ela não era irmã dele? O pastor vai responder. No próximo, né? Não, mas isso é uma lacuna interessante. É uma né? lacuna, ninguém uma interessante, lacuna. ele porque percebe depois da desgraça. até então a gente não tem nada sendo Sim. colocado assim, né? Sim. Mas eu acho que nesse sentido, eu acho que pode ser até proposital, talvez, o narrador deixar essa ausência, porque depois você vê que, narrativamente, parece que o faraó ele vai ocupar um lugar que era de Deus antes da narrativa. Que Deus que a gente está acostumado de ir até aquele que cometeu um erro e falar, o que você fez? Uhum. Onde você está? E aqui no verso Exatamente. 18 é o que faraó faz, né? Que é isso que me fizeste? Então dá a impressão que narrativamente o faraó acaba ocupando um lugar de Deus para repreender o faraó. Uhum. Né? Então isso é interessante. Talvez o não dizer como essa informação chegou até ele Muito seja bem. proposital para ver essa conexão. Sim, sim. Eu não sei de fato. O faraó, ele acreditava em Deus? Vocês sabem me dizer isso? Você ele acreditava vim- nos nossos moldes? É. Porque a gente... Acho que é só a gente que pode fazer essa pergunta, tipo, de não acreditar em Deus. Isso, tipo assim, ele acreditava em deuses ou ele acreditava no Deus? Porque eu não sei, tá? Eu lendo aqui, vendo assim. Se ele realmente não acreditasse, é uma coisa de quando a gente tá numa cultura de um não cristão como fala, dando bronca num cristão sobre o que é certo e o que é errado. Sabe? Abraão, ele tinha um ensinamento ali naquele momento do que era certo e o que era errado. E aí, de repente, uma outra pessoa chega e fala assim: o que é isso que me fizeste? Por que me fizeste? Dizendo que ela era tua mulher. Eu entendo. Eu acho que, pelo que eu entendi, é tipo assim, a repreensão vem de onde a gente não espera. Isso, Né? isso. E eu acho que é isso que está acontecendo mesmo. É tipo a história de Jonas. Aham. Vocês implicam comigo, que eu falo muito sobre ela. Mas é isso, tipo, lá em Jonas, os marinheiros pagãos, o chefe do navio, o chefe de Nínive, os ninivitas, todo mundo teme a Deus. E os animais, né? Até os animais, Os animais. até a tempestade, menos aquele que diz que teme. Né? Mas aqui a gente também não pode romantizar Abraão, achando que ele já tinha... já estava super maduro e conhecia tudo sobre Deus. Tal. Ele vivia em Ur dos Caldeus e Deus estava se apresentando para ele também. Uhum. Eu acho que essa noção de certo e errado, nesse caso, é quase que universal. Ele, o faraó, de onde a gente menos espera, talvez tenha reconhecido algo. Ou ele também só reconheceu depois das pragas, né? Ele recebeu pragas. Algo importante também é que Abraão é o cara das promessas, né? É o cara que vai abençoar outras pessoas através Sim, da sim. E aí ele acaba amaldiçoando a casa de alguém aqui, entendeu? Boa, Abraão. Ou seja, o cara tem um poder perigoso de nas mãos, hein? Tipo, vou chamar você para abençoar todas as famílias da Terra. Aí na primeira história ele já começa Na primeira Amaldiçoando. família. amaldiçoando. Deixa eu testar aqui. Muito bem. E o muito spoiler é que isso acontece depois de novo, né? É verdade, uma repetição desse É uma evento repetição, não é a bem primeira curiosa. vez que isso acontece. Bom, nós chegamos ao final, infelizmente, da nossa conversa, porque não tem como esgotar. É a primeira conversa, são os primeiros passos dessa nova família que se formou, que apresentou. E a gente tem algumas informações sobre eles, né? Sobre Sarai, sobre Abraão. Mas é um chamado. E
ao longo dos nossos episódios, a gente vai descobrindo e a gente vai caminhando com Abraão nessa jornada de fé. Nesse novo momento do livro de Gênesis, que é a história dos chamados. Como é que esse povo vai ser formado? Se cria uma consciência alternativa no povo, de que eles só podem existir se Deus quiser. Porque todas as mães serão estéreis, né? Sara, Rebeca, Raquel. Os empecilhos para a semente acontecer, para ela nascer, os empecilhos são reais, são físicos. Então, a semente só será possível com a atuação, com a intervenção divina nas escolhas, na reconciliação, na recondução. A gente espera que essa leitura tenha sido também uma bênção para você e que a Bíblia faça o que Abraão devia fazer, que é abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar o seu caminho e a sua jornada. Se nesse caminho você tiver algumas dúvidas, se você duvidar, tropicar aí na fé, saiba que isso aconteceu até com o pai da fé. E que há sempre um momento de reconciliação, há sempre um momento da gente tomar o caminho certo. Que Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo episódio, na próxima semana, da Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu ou leu.